em detrimento do Evangelho, da renúncia e do discipulado. Renúncia e discipulado. O que é renúncia? O que é discipulado? Quando nós nos predispomos, quando nós estamos dispostos a aprender da palavra de Deus, isso exige renúncia. Isso exige que a nossa mente se abra, se renove também. Então esse evangelho das multidões é o que eu falei agora, o evangelho do inchaço, o evangelho que é onde alguém, infelizmente, no meio evangélico, se mede a igreja pelo número de pessoas que está na igreja. Quando vê que tem muita gente, é porque é sinônimo, se associa que Deus está abençoando, quando nem sempre é assim. Se você for Aparecido do Norte, lá está assim de gente, ó. Isso é sinônimo de que Deus está abençoando? Não. Então, isso nós temos que entender, que isso não é um sinônimo. Então, esse evangelho tem caracterizado nos tempos atuais a busca por resultado em detrimento à observação da palavra. Busca por resultado. O que é a busca por resultado? Vamos encher, tem que ter resultado, tem que fazer. Enquanto isso, a palavra vai ficando em detrimento. Vamos senhor sentar ali. A palavra vai ficando em detrimento. Por quê? Porque só quer o resultado. Valores e ordenanças têm sido notório em nossos tempos. Moedas, pode falar. Bom, uma pergunta do senhor sobre esse chasso, porque eu já fui nesses lugares, já tive a oportunidade, né, e há pelo menos uns 2 meses, né, aqui da Genor do lá, vamos lá, quando esse chasso, não é o Espírito de Deus que está habitando ali, ou é o anticristo? Não, existem tipos de anticristo, e um chefe poderoso praticamente não surgiu ainda, não se manifestou ainda. Hoje em dia é tipos de anticristo, porque se a gente não é tipos de anticristo. O que acontece, por exemplo, já que você citou a Genor Brook, o que acontece lá é o evangelho distorcido. Hoje, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje, o nosso tempo atual está pior do que no tempo da reforma de Martinho Lutero. Está pior, porque lá na reforma não distorcia o evangelho. Na reforma era uma cúpula de uma igreja chamada católica que se vendeu ao Estado, que se vendeu à política. Foi isso. Hoje não, hoje está pior, porque hoje se distorce a palavra, hoje se distorce o evangelho. Então o que acontece nessas igrejas neopentecostais é isso: você dá, que você vai receber. Você caminha 7 dias no sal, que vai acontecer. Isso tem um nome, isso chama-se pragmatismo. O que é o pragmatismo? Vamos fazer o que dá certo para poder acontecer. E aí todo mundo olha aquele modelo e acha que aquele modelo é o certo, quando na verdade não é. Então as pessoas vão atrás do quê? Só de uma cura, de uma bênção material. Mas as pessoas não estão predispostas a servir a Jesus. Procurando o caminho mais fácil, é isso? Não é nem um caminho mais fácil, mas é procurando só uma bênção. Só a bênção. Aí vamos se comparar com Jesus lá, diante de toda aquela multidão lá, com seus discípulos. Tanto que quando Jesus foi exortar o povo lá, aí todo mundo saiu correndo. Aí Jesus falou assim: vocês não vêm a mim porque eu tenho para dar para vocês vêm para mim por causa da comida. A comida dessa terra. É isso aí. É isso. Muita gente vai lá, então isso não é crescimento, irmão, isso é inchaço. Então ali naquele tempo de Jesus houve um inchaço por causa da bênção. Uma grande multidão, sim. A grande multidão, sim. Tanto que Jesus falou assim para os apóstolos: vocês não querem ir também? Vocês não vão com eles também? Depois dessa palavra aqui. Então isso, se acontecia lá, agora nos nossos dias, isso é pior hoje. Isso é pior hoje. É muito pior. Vou trazer uma pessoa aqui que ele revela até o seu RG. Aí todo mundo vem. Só que ninguém sabe o nome do RG, não? Tem alguém que tem que revelar. Mas, está entendendo? Isso acabou se vendo no pragmatismo. A irmã fulano de tal, nós vamos chegar daqui a pouco nessa parte profética.
Pragmatismo religioso e discipulado. Pragmatismo é a filosofia que prega a validade de uma doutrina e determinada pelo seu bom êxito prático. É o que eu acabei de falar. Esse pragmatismo é uma filosofia que ele prega a validade de uma doutrina. Então você pega as neopentecostais, eu vou citar nome: Plenitude, Universal do Reino de Deus, Mundial. Pega essas três, eles estão ali, eles fizeram um pragmatismo religioso, uma filosofia, falam a mesma língua, e isso cria uma doutrina em cima disso, quando na verdade não é bíblico. E o povo vai atrás porque está falando no nome de Jesus. Eu pergunto para o senhor, você conhece a história desses líderes? Conheço. Eles eram tudo de uma só, né? Não era? Eles eram de uma só. Eles se rebelaram das igrejas. Daquelas que Eu li um livro do bispo Edir Macedo, são 3 volumes, 1, 2 e 3. 3 volumes. No primeiro volume, ele é crente. No primeiro volume. Macedo, no primeiro volume do livro dele, é crente, irmão. Quando ele começou crente. No segundo volume do livro, já começa a se desvirtuar. E no terceiro, descamba de vez. Então, ao longo do tempo, ele começou bem, só que descambou para o lado do dinheiro, para o lado da ganância, para o lado e colocando uma teologia em cima disso como se fosse realidade, quando na verdade isso não é. Então isso chama pragmatismo. E aí nós vemos que esse pragmatismo religioso está impregnado no contexto evangélico. Está inserida nesse contexto a pregação que valoriza mais o resultado em detrimento ao conteúdo fiel à mensagem bíblica. Então se dá mais valor o que é o resultado do que o detrimento fiel à Bíblia. A Bíblia. Por que tem gente que está na igreja há muito tempo e às vezes não é curado? Porque aí alguém pode falar assim, porque está em pecado? Não. Uma senhora de 80 anos estava lá na igreja e ela tinha um problema, acho que era câncer, e a igreja orava, mas a irmã não era curada. Só que a irmã entendia que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada, porque nós aqui na terra estamos de passagem. Quando nós voltar para casa, que é a nossa morada eterna, é num corpo incorruptível. Lá não tem câncer, lá não tem doença. E muita gente não entende isso. Então tem gente que, porque está doente na igreja, está em pecado. Claro que não, isso é uma outra teologia que prega isso. Isso é um pragmatismo igreja, porém, que fala assim, está passando uma prova porque está em pecado. Lembra de Jó? O que os amigos de Jó fizeram? Acusavam. Acusavam, você está em pecado, Jó. Às vezes distorcem isso, né? Isso vai se distorcendo. Então, vamos caminhar aqui. Muitos consideram unicamente o crescimento numérico como critério de aprovação de um trabalho ou pregação. A Bíblia, em especial nos Evangelhos, nos mostra a dicotomia entre a multidão e os discípulos de Jesus. A grande diferença entre multidão e discipulado está em seu compromisso com Jesus. Então, nos grandes ajuntamentos de pessoas, não tem compromisso. Tem compromisso. Eles nem querem isso, os líderes. Eles não querem membro. Ele quer povo, só massa, rotativo, entendeu? Ele não quer membro, ele não quer crente, ele não quer cuidado de pessoas. Eles não querem isso. A aglomeração gera lucro para eles. Ele quer só uma aglomeração, ele quer gente, ele quer massa. É isso que acontece. Então, enquanto que a multidão é pragmática, só está atrás de Jesus enquanto ele tem algo a oferecer. Os discípulos o seguem em compromisso com a sua pessoa e palavra. Então nós seguimos a Jesus não é porque ele tem algo para oferecer, é por causa do nosso compromisso com a palavra, com ele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então o nosso compromisso é com a palavra, o nosso compromisso é com ele. Vamos entrar aqui, o profeta bíblico 1.2. Diferentemente do que a maioria pensa, o profeta do Antigo Testamento, do hebraico Nabi, não tinha como função principal revelar o futuro.
Na verdade, como afirma Gordon DeFree e Douglas Stuart, a principal função do profeta era de ser o porta-voz de Deus para Israel. Lembra de profeta quando chega na casa de Jessé? Quem sabe o profeta que foi lá? Samuel. Samuel vai na casa de Jessé ungir quem? Davi. Naquele tempo, naquela época, quando o profeta ia na casa de alguém, era como se Deus estivesse indo na casa. Era como receber Deus em casa. O profeta. Então o profeta vai na casa de Jessé. Era como se estivesse recebendo Deus em casa. Porque aquele profeta, ele era o quê? O porta-voz de Deus. Então, o povo, eles entendiam que quando o profeta chegava na casa, era Deus chegando em casa. Era Deus falando alguma coisa através daquele profeta. O profeta hebreu apontava o pecado, apresentava a quebra da aliança do Sinai. Jeremias, Isaías, eram esses profetas. Profetizavam o juízo e por fim a reconciliação com Deus e as bênçãos da aliança. Eles anunciavam um futuro, sim, porém um futuro imediato, como consequência da obediência ou da desobediência. O povo era desobediente. Vamos entrar no contexto de Jeremias. O povo desobediente, o povo pegando seus filhos e oferecendo a Moloque, queimando o filho na fogueira, vira nas costas para Deus. Aí aparece Jeremias nesse contexto, profetizando. Vai acontecer, vocês vão ser escravos, Deus vai pesar a mão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Num período curto de tempo acontecia. Só que ele já profetizava isso, já profetizava também a restauração, que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer. Então, o profeta hebreu, ele aparece nesse contexto. Eles anunciam o futuro, sim, porém sem futuro, com um futuro imediato, consequência da obediência e desobediência do povo de Deus. Sendo assim, o anúncio do futuro era uma consequência da vida do povo, portanto, função secundária da profecia, veto-testamentária bíblica. Eu disse aqui semana passada, temos que entender o que é profeta e o que é o dom de profecia. Nós somos cristãos pentecostais. E eu já disse aqui, nós cremos na contemporaneidade dos dons, que os dons é para hoje, para nós. Então nós cremos no dom da profecia, no dom de profecia. Assim diz o Senhor, e alguém fala para alguém alguma coisa da parte de Deus, isso é o dom de profecia. E a gente costuma chamar todo mundo de profeta, quando na verdade não é. Uma coisa é profeta, e outra coisa é dom de profecia. O profeta, só um minutinho, o profeta do Antigo Testamento, o Jeremias, o Isaías, o Elias, o Eliseu, Elias e Eliseu, são os profetas. O profeta chegava e profetizava, mas ele falava assim: daqui um ano eu volto aqui e vai estar acontecendo isso. Ele era a boca de Deus, ele era o profeta. O rei mandou 50 lá, junto com o capitão. Elias está lá em cima. Aí Elias fala assim: se eu sou homem de Deus, se eu sou profeta, então vai descer fogo do céu e vai queimar todo mundo. Desce fogo do céu. O profeta. Então a gente tem costume hoje de chamar as pessoas de profeta, quando na verdade é dom de profecia. Paulo tinha dom de profecia, o apóstolo Paulo. Ele não era profeta. Quando Paulo fala assim: foi me dado um espinho na carne, para que eu não me ensorbebeça, por causa do que? Das revelações. Para que ele não ficasse grande, inchado, por causa das revelações. As revelações eram o quê? Era o dom de profecia. Lembra que eles estão no barco? Aí vem aquela tempestade, todo mundo acha que vai morrer, né? Aí Paulo vai para o porão do navio, quando é de manhã, Paulo fala assim: o Deus ao qual eu sirvo, o anjo do Senhor esteve comigo essa noite,
e falou para mim que ninguém vai morrer. E ninguém morreu. Isso é o quê? É profeta ou dom é dom de profecia? Isso é dom de profecia, isso não é profeta. E nós temos que separar isso, que é profeta, do que é dom. O que pediu para falar? Edson? A moça que pregou quinta-feira, que fez, foi muito bom. Ela tinha dito assim que Deus ia levantar profetas na igreja. Ou restaurar profetas. Ela está falando de dom de profecia. Se usa o nome profeta porque se codificou o nome de profeta, né? Mas na verdade o que é o dom de profecia? Quando fala de profeta, alguns apareceram aqui no Brasil, alguns. Teve um profeta que profetizou. Ele profetizou na igreja de Madureira, na Carolina Machado, no Rio de Janeiro, no ano de 1944. Ele profetizou o final da Segunda Guerra Mundial, lá na igreja. Alguns profetas que Deus levantou aqui no Brasil ao longo da história. Profetas. Então, isso não é toda hora, não é todo mundo, isso não acontece assim toda hora. Já o dom de profecia, sim, é dado por Deus, é Deus que dá. Então não tem. Para voltar de novo Israel, voltar a ser país também, há uma profecia de um brasileiro, né, que foi profetizado, que era através de um. Não, que foi, então, isso foi antes. Quando Israel foi assinado o Estado de Israel, quem deu o voto para assinar, que foi o voto decisivo, foi um brasileiro. Sim. Foi João Arantes. E aí eu recordo que, eu não recordo quem que pregou, mas eu recordo que alguém profetizou que era através de um brasileiro que seria, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí nós temos que tomar cuidado, irmão, hoje, muito cuidado. É a procura por profecia. Se Deus quer falar comigo, Ele vem e fala. Eu não preciso ficar correndo atrás de ninguém. Eu não preciso ir na irmã lá que tem oração forte. Eu não preciso ir na casa do chamado profeta. Sabe por quê? Aí a pessoa está lá desesperada. Eu vou lá na irmã porque a irmã ora e Deus revela, Deus fala comigo. Aí chega lá, a irmã ora. Aí Deus não mostrou nada para a irmã, não falou nada. Só que a irmã é profeta, tem nome de profeta, não pode cair em descrédito. Aí ela começa a falar aquilo que Deus não falou. Ela começa a dizer aquilo que Deus não disse nada. Por que ela faz isso? Porque ela leva o nome de profeta. E aí você foi lá na casa de alguém que diz que é profeta, você não pode sair de lá sem uma palavra. Ela não pode olhar para você e falar assim, Deus não falou nada, porque a pessoa vai cair no descrédito. Está entendendo? Isso é muito comum nos nossos dias. É muito comum isso. Então nós não temos que ter uma mentalidade de crente, uma mentalidade de servo de Deus, uma mentalidade de Cristo. Eu não vou atrás do profeta. Se o profeta quiser vir falar comigo, ele que venha. Deus que mande. E aquelas uma lá que colocam lá, se você quiser ser profeta, eu tenho oração que você vai pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil. Oração para libertação. É loucura ao quadrado. Oração Então, assim, eles vão muito atrás do profeta. Eu esse menino me via chamando. Então vamos lá, tem aquele irmão que não sabe que Deus tem um irmão assim, no barrigo, o anterior. Ele era muito usado por Deus mesmo. Eu já fui lá uma vez, algumas vezes, e Deus usava ele. Ele falou até o que a gente estava sentindo. Só que assim, as pessoas iam muito atrás dele pelo dom, né? E chegou uma hora que o irmão não plantava. A gente tem que ir atrás de Deus, não é do homem. Deus pode levantar uma pessoa humilde na igreja e falar tudo o que é preciso, né? Então, infelizmente, lá tem esse problema. Eles vão muito. Aquele irmão, e em São Paulo, assim, ela tinha um irmão, Manuel Vagão, né? Falou que a igreja lotada. Eu fui uma vez numa excursão dele, uma bênção, mas vão atrás do profeta, né? Infelizmente isso. Acontece isso mesmo. É triste isso. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é um direito de um cristão. Se alguém chegar em você, qualquer um de nós aqui, profetizar, não estou ensinando, não estou colocando isso para fazer não, mas eu faria.
Antes já aconteceu comigo, não fiz, né? O senhor falando em crescer na graça, no conhecimento. Aí já conhecendo mais sobre profetas hoje, uma vez uma pessoa chegou e me profetizou todinho só em mistério, em outras línguas, língua estranha e estrangeira, agora em outras línguas é de Deus. Não entendi nada, sair dali sem saber, ir para casa, mesmo que Deus exorte, igual exortou a gente aqui, a sentada de Deus é para o nosso crescimento, você vai alegre para casa, a repreensão de Deus, amém, eu recebo, mas aí o que Deus falou? Teve interpretação. Hoje eu ia parar um profeta lá fora, só nós dois particular, bom, revela para mim o que o senhor falou. Ah, não sei, Deus fez todo em mistério, ou ele ali pôs a mão e saiu, e eu ali, tá bom, tanto que o pastor Adilson me repreendeu lá na aula. Como assim, irmão? Você recebe tudo, a ver a pessoa está fazendo maldição na sua vida, você recebe. Fique quietinho aí, a gente vai aprendendo. Então eu acho que, né, pastor? Hoje em dia a pessoa vem falar só em mistério, então já fala, profecia, é o caso de Jeremias. Profetizava o que acontecia, também já tinha restauração. Aí eu estou sabendo o que está acontecendo. Isso acontece muito hoje nos nossos dias, no meio pentecostal. Tem muita, eu vou dizer, claro, tem muita meninice. Tem muita gente, menino na fé, ainda não cresceu, então é menino, menino na fé, menina na fé. E aí eu estava num lugar um dia, a irmã vai lá e vem profetizar para mim que eu ia casar, que a minha preparada estava lá, eu já era casado. Pode isso. Alguma coisa está errada, não está? A senhora é casada já no civil, no trabalho? Que sabe casar na igreja ainda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com isso. Então, nós temos que separar as coisas, o que é, o que não é, o que é de Deus e o que é empolgação, o que é calor de emoção, o que é fala por falar. Então, vamos lá. O que fazer nessa hora? O senhor se abriu para não, moça, que isso? Eu sou casado. Vai orar. Então, você está fora da direção. Você falou que o outra vez, que o irmão colocou o paletó do povo lá e o irmão começou a profetizar para o mundo. Do monte? Não, isso foi aqui no Santa Maria. Não lembro se foi em Santa Maria. Acho que não foi em Santa Maria, não. Eu cheguei lá para orar um dia no monte. E aí, estava orando debaixo de uma árvore, assim, uma árvore grande, lá no monte. Aí eu começo a escutar uma voz falando rasgado, né? Meu servo, tá, meu Deus, será que Deus está falando rasgado assim mesmo? Aí, na hora que eu fui ver, o irmão estava em cima da árvore. O cara estava orando em cima da árvore. Subiu na árvore para orar. Só que ele cai daquela árvore lá e vai cair em cima de mim. São coisas que acontecem. Então, não tinha ninguém lá, né? Então, o monte também é outra coisa. Tem que tomar muito cuidado com o monte. Toma muito cuidado com isso. Aí, monte. Porque, olha, eu já vi acontecer. Eu quase não vou mais em monte hoje. Quando vou, acabo indo meio que sozinho, meio que num lugar muito retirado, porque monte hoje virou um negócio também que a gente tem que tomar muito cuidado, virou muita meninice, muita coisa, muito assim diz o Senhor, quando Deus não está dizendo nada, muita, sabe, a pessoa vai orar lá, em vez de orar, volta lá com a cabeça mais cheia ainda, porque isso tem que tomar cuidado com isso hoje, com monte. Uma vez aqui em São José, foram os irmãos orar no monte lá, e naquele monte aconteceu um estupro de uma menina, e a polícia foi lá investigar e achou um crachá no chão. O irmão era cobrador de ônibus, e achou o crachá do irmão lá no lugar que teve o estupro. O irmão foi orar lá e perdeu o crachá lá. Ele não tinha culpa de nada, mas ele foi preso, e até ele explicar aquele crachá que ele perdeu naquele monte, ele perdeu o crachá lá, naquele lugar que teve o estupro. Então são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Muito cuidado. Primeiro passo tem que orar antes e saber com quem está indo.
Esse Também, é o com certeza. Porque Bom, em local assim, que você não conhece, com qualquer tipo de pessoas, procura por profecias. Por não entender a função da profecia bíblica de denunciar o pecado, apresentar as consequências da desobediência e as bênçãos da aliança, muitos visitam igrejas pentecostais à procura não da palavra de Deus, que é a maior profecia, mas sim da revelação do futuro. Por que todo mundo quer saber o futuro, né? Por que todo mundo está interessado em saber o futuro? Ninguém quer saber porque a maior profecia é aqui, ó, é a Bíblia, é a maior profecia que tem. E aqui também fala do futuro. Mas todo mundo vai procurar não a palavra de Deus, que é a maior profecia, mas vai atrás de uma palavra, aliás, vai atrás de uma revelação do futuro. Jesus, alguém já viu na Bíblia Jesus fazendo isso? Nos evangelhos alguém já viu Jesus fazendo isso? Não? Então por que a gente faz? Já viram? Não? Lá em Atos tinha uma menina que tinha o espírito da pitonisa. Sabe o que é o espírito da pitonisa? Ela adivinhava tudo. E a Bíblia diz que ela dava lucro para os seus senhores. Mas esse é Não. Isso é maligno, isso é o diabo. O espírito da pitonisa. E ela enganava todo mundo. Até que Paulo chegou na cidade. Paulo, Silas e Lucas. Lucas está junto. E o Paulo vai passando. E aquela moça que tinha o espírito da pitonisa, que adivinhava tudo, falava assim para Paulo: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Até que um dia que Paulo para e fala assim: agora que chega, e expulsa o demônio dela. E aquela moça, por isso que Paulo foi preso, por causa disso. Um dia eu estava aqui na Praça Afonso Pena, Praça do Sapo ali. O cara colocou um arco de bicicleta, assim, uma roda de bicicleta com as facas. O cara vinha correndo assim, pulava no arco assim e caía do lado de lá, no meio da faca, sabe? Uma roda assim, com as facas, ele pulava para lá, pulava para cá, e girava para lá, e girava para cá. Aí daqui a pouco ele falava assim: agora amanhã não sei da quanta lá, da Bahia, tal, a moça amarrava um lenço aqui. Aí a moça falava assim, ele falava assim: aí mãe, fala o RG daquela pessoa lá, ó. Daí ela falava o RG daquela pessoa, o nome da mãe. E ela falava: o que é isso? Vai falar que é profecia? O que era isso? Isso era o espírito da pitonisa, irmão, que estava adivinhando. Tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Então é gente que vai o quê? À procura só da profecia. É gente que não lê nem a Bíblia. Não lê Bíblia. Vai atrás do profeta, mas não lê a Bíblia. Se a maior profecia está na Bíblia, então por que eu vou ficar indo atrás do profeta? Por que eu vou me sujeitar ao profeta? Irmão, tem gente que sujeita o profeta e não sujeita a Deus. Se o profeta fala para ele: vai lá e vende isso, ele faz tudo que o profeta está falando, mas não sujeita a Deus, não sujeita a Bíblia. Então isso acontece muito nos nossos dias, a procura por profecia. Eu disse aqui esses dias, eu estava almoçando um dia na cidade, Deus usou uma mulher para falar comigo, que eu nem sei quem era. Um dia eu estava andando no Brás, atravessando a rua assim, nós estávamos na reunião de obreiro. Eu, o pastor Laércio, estava o pastor Adilson, não me falha a memória. E aí nós atravessamos a rua, e acabou que vinha os carros, muito movimento, né? O pastor Adilson ficou, e eu fui atravessando assim, o pastor Laércio atravessou também. E quando nós estamos atravessando a rua, vem vindo duas irmãs. A irmã para o pastor na calçada e começa a entregar um negócio para ele lá. O pastor Laércio falou com ele e foi embora. Perguntei se ele conhecia a irmã e falou que não conhecia a irmã. Então quando Deus quer falar com alguém, Deus fala, Deus usa alguém e fala. Então não sou eu que vou atrás do profeta, é Deus que vai usar alguém no meio para poder falar. Porque quando a gente vai atrás, o risco é muito grande.
de Deus não falar nada e o profeta tem que falar alguma coisa. Ele tem que dizer alguma A coisa. gente tem que ter muito cuidado também com esses profetas que são pagos, né? Porque tem muito Pior, profeta né? que na própria palavra do Senhor tem mesmo, né? Quando Tem fala, um absurdo acontecendo agora, nos nossos dias. Sabe o que é? Essas lives no Facebook de profeta, já viram isso? Como é que isso está uma febre no Facebook? Live de profeta? O cara liga, faz uma live lá e o cara começa, põe a mão na cara assim, ó, parece Chico Xavier, parece que tá Chico Xavier, vai lá. E aí ele vai falando, o cara vai dizendo, né? Vai falando, põe o seu nome, põe não sei o que, coloca o nome, põe a data de nascimento aí, e o cara, tudo em nome de Deus. Aí o profeta fulano de tal, e aí, tem aqui a Dona Maria, que Deus. Irmão, para, onde nós chegamos? Olha onde nós chegamos. E está assim no Facebook, ó. E que é o homem de profeta, homem, profeta, mulher. Está assim, ó. Você liga, entra no Facebook de noite, depois das 11 horas da noite. Está assim, ó. É as lives ao vivo dos profetas. Revelando todo mundo, revelando o nome de todo mundo. E revela, e revela, e revela. Você viu o pastor que estava com um tablet em cima do púlpito? Está escondidinho assim, o tablet lá. Mostrando tudo da irmã. E a irmã chorando lá no fundo. E chorando, não sei o quê. E olhando no Facebook. Olha como ela coloca lá. Se colocar o profeta, vai aparecer de um monte. Tem ele lá. Aí o profeta foi um pastor que foi desmascarado. Rapaz, isso aí é caso de polícia, né? Só cara, a pessoa fica... Estava um dia na rádio, ó. Tinha uma época que eu fazia programa de rádio. Eu estava na rádio e veio um abençoado, ele não falei feliz. Ele ia fazer uma campanha de 3 dias na igreja. Ele passou lá em Jacareí, na igreja do pastor Manuel. Aí ele veio aqui no pastor Hélio, na sede, fez mais 3 dias. Aí ele veio nós lá no Jussara. Depois ele ia para Caçapava, Taubaté. Foi acho que é da Bolívia, Não, nem esse não. Porque teve um que passou por lá, né? Não, era um carioca. Aí chegou na rádio, começou o programa de rádio, era meio-dia, né? Despertando a fé. E tá rolando na rádio, aí liga o telefone e tal, e aquele negócio todo, estamos lá, buzina acontecendo, e o profeta lá. Aí toca o telefone, aí ele atendeu, aí ele entrou ao vivo, o profeta, né? Você, Dona Maria, que está nos ouvindo agora aqui na rádio, Deus está sentado no sofá da sua casa, Deus está mandando te dizer isso. Falou. Daqui a pouco ele vira para mim e fala assim: irmão, você acha que não tem uma Dona Maria ouvindo no rádio? Eu falei: o quê? O que esse cara está falando? Eu acho que ele entrega ele no ar, rapaz, ao vivo. Quase que eu desmascaro ele ao vivo no ar. Eu falei: pô, eu vou desmascarar você ao vivo no ar aqui agora no rádio. Mas aí foi, aquele dia, foi embora. Falei: algo me incomodou. Falei assim: tá errado. Aí ele veio numa quinta-feira. Na época tinha culto de quinta lá na sede. Aí ele veio numa quinta, faz tempo isso já. Ele veio um rapaz com ele, um companheiro dele, do profeta, né? E ele começou o trabalho lá, ele pode revelar mesmo, sabe? E eles tinham que ir embora para Belo Horizonte. Aí eu peguei e falei assim: ó, enquanto vocês ficam aí, eu vou na rodoviária comprar passagem para vocês ir embora. E falei para o companheiro dele: vem junto comigo. O companheiro dele entrou no carro, fomos para a rodoviária comprar passagem para os dois ir embora. Aí dentro do carro: ô irmão, pai do senhor, tudo bem e tal. Aí eu falei: irmão, o senhor conhece o irmão aí, o profeta? Aí eu conheço, ele mora na minha casa. Eu: na sua casa? Não, mas ele não é casado? Ele falou que a esposa é pastora em BH, em Belo Horizonte. Não, você fala da mulher faz tempo. Ele contando, né? Você fala da mulher, ele está morando lá em casa, passou uns problemas difíceis aí, caiu com não sei quem e tal. Cara, isso faladão mesmo. Aí fui lá, comprei as passagens, voltei. Aí voltei naquela quinta. Não, isso não é na quinta, não, era na sexta-feira. Era um culto de sexta-feira. Aí voltei, aí cheguei no pastor Laércio: pastor, esse cara aí não é de Deus, não. Pastor Laércio: eu não consigo ver tudo também, você tem que me ajudar. Eu falei: então, pastor, eu estou ajudando, esse cara não é de Deus, não. Esse cara aí é isso, esse cara está com palhaçada, esse cara é mentiroso. Falou para nós que mora em Belo Horizonte, que é pastor lá, que a esposa é pastor, tudo mentira.
Aí fui falar com ele, né? Aí o cara ficou endemoniado, pai. De profeta, o cão pegou ele lá. Aí isso foi na sexta. Quando foi no sábado cedo, fui trabalhar. Estou lá trabalhando. Quem que chega lá? Ele. Palitozinho nas costas, assim, sabe? Chegou lá. Aí olhou para mim e falou assim: pastor. Não, nem pastor eu era, acho que eu era presbítero, né? Aí olhou para mim e falou assim: você sabe que eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu não, você falou que é de BH? Não, sou do Rio de Janeiro. E lá no Rio nós resolvemos as coisas no teco. Fala assim: vai querer me matar aqui agora, né? Miserável, hein? Não, aquele dia o rapaz, não, pensa num camarada, profeta, irmão, profeta, revelava tudo. Revelava tudo. Ele não sabe qual era o nome dele? O Raio-X de Deus. Era o nome dele, Raio-X de Deus. Aí esse cara foi lá, me afrontou, foi embora. Eu falei: não vou brigar com esse cara, não. E eu, perto da rodoviária, né? Eu trabalho perto da rodoviária. Eu falei para ele: pega, não, vai embora, vai indo para a rodoviária mesmo. Vai embora para o PH, né? Mas ele veio sozinho, o outro já tinha ido embora. Ele veio só ele. Nem sei o que ele fez com a passagem. Mas aí ele foi embora e passou um tempo, passou um ano e pouco. Aí eu vejo na internet: pastor é preso em Belo Horizonte, tal. Aí eu fui ver quem era. Quando eu olho a foto, quem era? Era ele. Foi fazer uma campanha na igreja, e um casal da igreja de dentista levou para dormir na casa. O casal de dentista tinha ouro, joia, tinha uns negócios lá em casa, na casa deles. O cara vai e roubou, a polícia pegou, cana. Então olha só para vocês verem o nível que chega, o nível que está chegando. O nível que está chegando, irmão. O negócio de profeta. Tem que tomar muito cuidado com isso. E esse era um baixinho assim, chamado Raio-X de Deus, que ele diz que revelava, sabe? Barbaridade. Era um negócio. E isso é um caso que aconteceu, né? Que aconteceu comigo aqui, aconteceu no nosso ministério, aqui na igreja. Aqui na igreja. Teve um outro que eu fui buscar ele no hotel. Esse é o Wellington Santana, não era o outro da Bahia. Fui buscar ele no hotel. Aí estou lá esperando. A camarada não vem. Eu vou lá para a moça: moça, liga lá de novo, vê se ele está vindo aí. A moça liga. Daqui a pouco eu vejo descer na escada assim. Sapato vermelho, a cor da camisa da blusa da irmã. Calça vermelha, terno vermelho, maleta 007 cromada. Aí eu olhei e falei: não é possível, será que é ele? Era ele mesmo. Aí ele desceu. O senhor que veio me pegar? Sim, senhor. Ele foi, aí eu entrei no carro, abri a porta, ele sentou no banco de trás, né? Eu falei: irmão, pode sentar aqui no banco da frente. Ele olha para mim: o senhor já viu a autoridade andar no banco da frente? Até hoje na sede o pessoal me tira por causa disso. Até hoje, os obreiros me lembram desse episódio. Aí eu peguei, eu falei: bom, eu já tenho que ir embora, estou atrasado. Esse miserável já atrasou por causa do culto. Vou ter que ir embora, vamos embora para a igreja. Toca para a igreja, vamos embora para a igreja. Aí no primeiro dia, fez aquela campanha toda, aquele negócio todo. Isso foi na quinta, depois ele fez na sexta. Aí na sexta ele veio todo de amarelo. Terno amarelo, calça amarela, sapato amarelo, tudo amarelo. Era o máximo. E esse foi um também que correu aqui às igrejas, que veio amando aí não sei de quem, que veio lá da alta cúpula, lá de cima, veio da Bahia. Mas era um cara que era isso, que era um profeta que revelava e falava o que a pessoa queria ouvir, que a maioria dos profetas fala o que a pessoa quer ouvir, né? Não profetiza a benção. Fala o que quer ouvir. Fez a campanha dele lá, arrancou dinheiro do povo, né? Vocês nunca vão me ver fazendo campanha pedindo dinheiro para ninguém, sabe? Trazer alguém aqui e falar assim: dá tanto, vai escrever uma carta para Deus, tem que dar R$1.000 de oferta. Mas nunca, irmão,
Nunca. E isso acontecia muito, isso era muito comum. Isso acontece muito ainda, em muito lugar. Sabe? Vai fazer um voto, um propósito, e não tem nada disso. Então isso foi um caso que aconteceu. Nós estamos aqui no tópico 1 e 3 ainda. Procura por profecia. Então são pessoas que a gente foi conhecendo ao longo dos anos, de gente que se denomina profeta, quando na verdade não é profeta. Deus deu o dom de profecia, e uma vez o dom dado, não é tirado. E a pessoa começa a usar esse dom para benefício próprio, para ganhar dinheiro. Irmão, essas pessoas vão dar conta para Deus de tal maneira, porque tem gente que esquece. Está deixando de usar o dom para ser um charlatão, né? Para usar para Deus, para próprio, para financeiro, para dinheiro. Quantos? Mano, o programa de rádio era terrível. Aparecíamos na rádio e falava assim: eu vou lá na fazenda do fulano de tal, ali em Guarani, Jacareí, que eu vou profetizar lá na fazenda lá, e Deus, ele vai me dar alguma coisa para mim. Esse é o profeta de Geazi, né? É o Geazi. É o discípulo de Geazi. É isso aí. Era isso aí. Bom. Pastor, uma vez eu tenho um pregador veio com colega. Deus sabe mesmo. Ele veio com outro assunto, pastor Paulo do Rio. Eles eram do Rio. Aí ele veio ficar em casa, ficar na minha mãe. Sempre veio ficar na casa da minha mãe. Ele trouxe esse pastor. Certo. Aí eu tinha, morava na Caduésia, e aí tinha um salão. Aí eu coloquei para dormir no salão lá. Aí tem um dia lá que eu cheguei que foi lá, viu? Aí eu tava fumando, meu irmão tava lá. Meu irmão levava maconha, ele tava fumando maconha. Aí, ó. O cara já veio profetizado, chapado, né? E aí? Era o profeta do baseado, né? E aí? Aí ele veio com esse funcionário. Esse funcionário ele estava distribuindo. Aí o pastor veio com ele. O pastor que veio com ele era. Depois estava o meu irmão entrando no salão. Eu falei, está fazendo aí? Você vai comer pro irmão. Olha só. Estava fumando pro irmão. Alguma coisa está errada, né? Bom, vamos seguindo aqui, tópico 2. Novas teologias e modismo. O evangelho simples, a mensagem da cruz e o advento do reino de Deus, tem sido esquecido e trocado por uma mensagem que, apesar de aparentemente parecer bíblica, possui mais características de autoajuda, ou outra coisa do que o motivo pelo qual Jesus derramou seu sangue na cruz e deu a sua vida por cada um de nós. O evangelho é simples, irmãos. A mensagem também é simples. É a gente que complica. Mas o evangelho é simples. A mensagem da cruz é simples. Só que essas novas teologias e esses modismos que vai tirando do que é simples, querendo colocar no meio do evangelho a autoajuda. Esse negócio, né? Fala para o seu irmão, diga para o seu irmão, toca no seu irmão, e para esse bonito do seu lado. O cara fala isso a mensagem toda, o tempo todo. Se não der glória, eu vou parar de pregar. Se não der glória, eu vou embora. Eu já vi cada absurdo. O cara está pregando e fala assim: se não der glória, o som queima. E eu falo: Jesus, queima esse som, vai. Sabe? Gente que ele é movido à glória, ele é movido ele quer resposta, ele quer. Se não der glória, eu paro de pregar. Se não der glória, eu vou embora. Se não der glória, eu. Hã? Como? Já tinha um que ele falava assim: se o som não melhorar, eu paro de pregar. Põe o microfone e ficava esperando. Eu fico preocupado porque às vezes a pessoa começa muito. Por exemplo, não que seja errado, o Espírito Santo toma a pessoa e a pessoa fala em língua, e eu sou pentecostal. Mas eu fico preocupado com pessoas muitas vezes que ficam pregando e ficam exigindo o culto de glória, porque o exigir do culto da glória, imagine só, gente, uma igreja com 50 pessoas, todo mundo dando glória. Ou você prega, continua a pregação, ou você vai dar glória junto. Porque não tem como. Aí a pessoa porque eu acho que o ego da pessoa, parece que ele vai querer medir, eu acho que se ele está trazendo uma palavra boa ou não, é em cima do glória da pessoa. E se você estivesse lá só para aprender, que eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de ouvir, prestar atenção, sai da igreja, pode ser qualquer igreja, pensando naquilo ali que foi falado, fico 2, 3 dias lembrando aquela mensagem,
E eu fico ali. Tem hora que eu dou glória, mas tem hora que eu não dou glória, tem hora que eu estou prestando atenção. E aí? E aí? Quer dizer, vamos supor, a pregação para mim está interessante, eu não dei uma glória naquela noite. Aí quer dizer, a pregação desse irmão não prestou? O que acontece é que pelo amor de Deus, muitos pregadores, eles medem a mensagem que estão pregando pelo glória do povo, mas esquecem que da mensagem que sai da boca do pregador e chega no ouvido de quem está sentado ouvindo, quando sai da boca e chega no ouvido, nesse trajeto existe um codificador chamado Espírito Santo, que codifica essa mensagem. Então por que quando o pregador fala, tem gente que se converte, tem gente que não se converte, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, tem gente que dá glória, tem gente que não dá glória? Por que a mensagem então é mais ou menos? Não, porque quem que fala aos corações é quem? É o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Então da palavra que sai da boca do pregador, antes de chegar no ouvido do ouvinte, em questão de milésimo de centésimo de segundo, existe um codificador que é o Espírito Santo, que codifica essa mensagem, para quando chegar no coração daquela pessoa, ela receber aquela mensagem, aquela palavra. Muita gente não entende isso. Ele mede como se fosse palavra dele, como se fosse boca dele, como se ele, pregador, estivesse falando, e a resposta tem que vir, quando na verdade não tem nada disso, não é nada disso. Então, só um minutinho. Então não tem nada disso. Isso é o modismo do nosso tempo. Isso é o modismo de agora. Você está lá na praça que nem ontem, pregando lá. Mas não tem ninguém ali na frente, não tem ninguém. Aquele som está chegando 1 quilômetro de distância. Nas casas estão ouvindo. Então da palavra que sai de lá e chega no ouvido do ouvinte lá dentro da casa, tem um codificador que é o Espírito Santo. Entende? É coisa que eu não vejo, que ninguém vê, mas que está acontecendo. E isso que muito pregador não entende. Ele só entende quando o povo está girando, dando cambalhota e pulando os bancos. Já viu irmão pular banco desse assim, ó? Sai pulando os bancos. E aí sim, aí mede que isso é o Espírito Santo que está acontecendo. Não estou dizendo que não seja, viu? Mas eu estou dizendo que tem gente que só mede por isso. Porque é pentecostal e acha que tudo Estava ouvindo. Então, porque é pentecostal e acha que tudo tem que ter movimento. E acho que é isso, quando na verdade não é. Seu pastor, com licença, por favor. Ouvindo aos tempos de hoje que vem acontecendo dentro da igreja, é normal, por exemplo, a exigência ali a segunda oferta, como às vezes a gente até ouve, não, que é isso? Eu até não sou amante, não gosto de pedir ali a segunda oferta, mas continua exigindo ali a segunda oferta, é errado isso aí? Não é que seja errado, veja bem, é o propósito. O que é o propósito? A igreja, o nosso culto, a gente vem e traz oferta, o nosso culto, oferta para quem? Para Deus. Mas naquele dia tem algo especial. Vamos tirar uma oferta hoje nós estamos precisando de algo especial aqui na igreja. Precisa fazer uma oferta destinada, especial, entendeu? Não é todo culto o cara fica pedindo segunda oferta e pede, não é isso. Quando é algo especial, algo definido, a gente precisa comprar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa aqui, então vamos tirar uma oferta especial para isso. Isso não é errado, isso é bíblico até isso. Agora, claro, agora, o que não dá, irmão, é para ficar todo culto, é campanha, e é oferta, e é dinheiro, e fala de novo, e não tem que tirar, e tem, alguém, um dia um cúmulo de alguém falar em cima do culto, vamos tirar uma oferta especial hoje, aí tirou a oferta, depois alguém perguntou, mas para que é a oferta? É para mim mesmo. Já aconteceu aqui também. Para mim mesmo. Como para mim mesmo? Ué. Tinha que falar. Verdade. Se o profeta comigo nessa conversa e mandar, eu tenho profeta que fala por o nome dele estava então. em pecado. Eu não vou falar. Claro. Aconteceu na breve aqui que o cara falou que era uma oferta especial, exigiu, desafiou os irmãos lá. Determina até valor, né? E era para ele mesmo a oferta. Por exemplo, se eu tivesse R$1, eu precisava trocar com a do Edson. Se eu tivesse 10, trocava com ele. Eu pegava os 10 do Edson e levava lá para ele. Eu olhei e falei, não vou sentar. Onde o cara tirou isso? De onde que
que ele tirou isso? Para pegar a nota de graúdo, imagina aí mandando uma nota de 20. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é qualquer outra coisa. Vai perder mais tempo falando isso aí do que pregando. Meia hora falando de oferta, 40 minutos pedindo. Não, irmãos. Pastor, eu fico preocupado com isso, porque é o seguinte, eu já tive acompanhando irmãos, e inclusive, eu já, aqui também aconteceu também, o irmão dele terminar de descer o culto e vir bater a mão no ombro assim, ó. Bater a mão no ombro, aí ele pega e bateu a mão, bate o seu irmão. E aí, como que foi a pregação? Gostou da pregação? Ô irmão, vou falar pra você. Graças a Deus que eu sou certo de Deus, porque senão eu. Mas a pessoa que faz isso, irmãos, a pessoa que faz isso, pelo amor de Deus, a pessoa que se preza a isso, na verdade ele já desfocou há muito tempo. Qual foi um dos maiores pregadores da América, do Sul, do Norte, Central, das Américas, maior, depois dos reformados lá atrás, mais atual agora, quem foi? Billy Graham. Billy Graham tinha um ministério chamado Ministério Billy Graham. Algumas pessoas andavam com ele também. Billy Graham tinha um diácono que era a serviço do ministério de Billy Graham. Billy Graham não punha a mão em dinheiro, em espécie. Ele não recebia oferta para ele. Quem recebia era o ministério Billy Graham, recebia as doações, as ofertas e tinha as entidades, ela fazia toda a obra que precisava ser feita. Billy Graham tinha uma casa para morar, que ele morava, e tinha um valor que ele recebia para se manter, compra, essas coisas. Billy Graham era assim. E Billy Graham tinha um diácono que andava junto com ele no mundo todo. Esse diácono ficava embaixo do púlpito, esperando Billy Graham terminar de pregar. Quando Billy Graham terminava de pregar e ia descendo do púlpito, esse diácono parava, olhava para ele e falava assim: Billy Graham, eu estou aqui só para te lembrar que você não é nada, que você não prega nada. E ganhava para fazer isso. Que se não for Deus na sua vida, não acontece nada. E esse camarada andou com Billy Graham a vida inteira. E toda a mensagem que Billy Graham acabava de pregar, meu irmão, Billy Graham pregou mensagem que converteu mais de 5.000 pessoas no mesmo dia, no estádio. E aquele diácono estava lá, só para lembrar ele. Agora vai chegar, o camarada vai pregar e vai dizer assim: irmão, como é que foi aí? Preguei bem? Bate a mão no ombro da gente, perdeu o foco, já desvirtuou. E aí, o que você achou? Ele falou de Jimmy Swaggart, 1987. Jimmy Swaggart no estádio do Morumbi. Jimmy Swaggart, aquele estádio lotado, o anel, todos os anel lotados, lá embaixo, Jimmy Swaggart veio, sentou lá no piano, tocou uma música bonita, grandioso és tu, Jimmy Swaggart, e pregou a mensagem do cego Bartimeu, mensagem que esse pregadorzão aí que acha que é pregador, que olhava e falava assim: mensaginha, né? Cego Bartimeu. Sabe quantas pessoas aceitou Jesus naquele dia? Mais de 2.000 aceitou Jesus. Irmão, aqueles anel do Morumbi, as pessoas, quando o Jimmy Swaggart fez o apelo para aceitar Jesus, aqueles anel do Morumbi, as pessoas desciam correndo para aceitar Jesus. Aqui no Brasil, 1987, do estádio do Morumbi. Então, olha para você ver o que é o poder da mensagem, da palavra. Tem que estar como se diz, estruturado, arquitetado mesmo isso aí. Aí sim, aí vê o efeito, aí vê o poder. Aí sim. Bom, vamos caminhar, para a hora já foi, né? 10h22 já foi. Tem uma boa igreja que está vendo uma banda aí. Hã? Ah, é? Então, estão para a rua também, né? Ah, foi hoje. Bonito, tá voltando esse tempo. Eu fiz muito isso. Nossa, bom demais. Quando eu era menino, a gente fazia muito isso aí, mas muito. Isso é um trabalho que é aquilo que eu falo, esse trabalho
de rua, que vem a banda tocando, o pessoal entregando folheto, na hora a gente fala que não tem resultado. Mas eu já vi gente que converteu através de um folheto dado na rua, dado aqui de gente que se converteu. Rapidinho, eu posso contar algo que aconteceu comigo? Era por volta de quase meia-noite, eu deixei o Emiliano no pronto-socorro da Avenida Industrial. E quando, eu não sei se vocês lembram, mas no ponto de ônibus, tinha duas madeiras, no meio da madeira, tinha uma outra madeira, e entre, que fazia tipo um gancho, nos pontos de ônibus. Vocês lembram desse ponto de ônibus que tinha assim? Eu encontrei um folheto, que estava assim, estava escrito no folheto, o tema do folheto: abraço de Satanás. O folheto estava escrito assim: abraço de Satanás. Eu peguei o folheto e comecei a ler. Aí no folheto falava assim: tomara que você, eu lembro de algumas coisas, tomara que você pegue AIDS, tomara que você leve um tiro, tomara que você seja acidentado. E no final ele falava assim: porque eu estou de braços abertos te esperando, porque eu gosto muito quando você ignora o meu inimigo número 1. Tem alguma coisa nesse sentido, nesse folheto. Irmãos, eu vou falar para você, eu afirmo para você, foi um dia que praticamente a palavra falou comigo profundamente. Por quê? Porque até então eu conheci Jesus sim, lá onde eu pregava e tal, que eu fazia parte de uma cúpula, né? Fazia parte ali de rezas, de missas, de oração lá, que fazia lá, de um núcleo. Então eu conheci Jesus daquele jeito, mas quando eu li aquilo ali, e alguns clientes chegavam para mim e falavam, e às vezes até me confrontavam, eu comecei a fazer um raciocínio entre uma coisa e outra. Eu acredito que aquele folheto, apesar de ser duro, foi um dos folhetos que mais falou comigo. Esse é o que tem como título Abraço de Satanás. Por incrível que pareça, um folheto falou muito ao meu coração naquela noite. Eu vim para casa, pegando ônibus para vir para casa, num momento assim, crucial da minha vida. Crucial. O folheto, irmãos, a gente acha que não tem efeito, né? Às vezes a gente pensa que não traz resultado. O horário já foi, mas falando sobre os folhetos, e a gente vendo essa banda na rua, eu conheci um irmão chamado Benedito Mazola. Um irmãozinho, baixinho assim, moreninho, escurinho, baixinho. Um irmão, gente boa, crente, presbítero da igreja, tocava violão. E esse irmão, todo dia 12 de outubro, ele ia em Aparecida. Esse irmão já partiu para o Senhor, já estava na eternidade. Todo dia 12, Benedito Mazola ia em Aparecida com um grupo de irmãos entregar folheto. No dia 12 de outubro, irmão. Sabe o que é 12 de outubro, né? Consagrava. Irmão, uma vez quase jogaram ele da ponte de Aparecida. E ele era fácil de jogar, porque era magrinho, pequenininho, né? Pegava assim, jogava fácil. Mas ele ia todo dia 12 de outubro. Ele estava lá. Ele, a esposa congrega a minha mãe até hoje lá na igreja, a esposa dele. Aí um dia o Mazola falou assim, Mazola já ia lá uns 10 anos, seguido, todo dia 12. Aí um dia o Mazola falou assim, não vou mais lá não. O ano passado tentaram me matar, quase me jogaram da ponte. E eu não vejo resultado nisso. Irmão, isso era um culto de sexta-feira, culto de ensino. Porque os cultos lá na congregação era quarta de público e sexta de ensino. Aí o Mazola falou assim, eu não vou não. Não vou esse ano, porque 10 anos. Começou e teve um culto de ensino, culto normal. Acabou o culto, tinha um rapaz sentado assim, mais ou menos tal que assim. Acabou o culto, esse rapaz chegou. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aí esse rapaz chegou para ele e falou assim, o senhor não me conhece não, mas eu conheço o senhor. Eu estava em Aparecida um dia, no dia 12, e o senhor entregou um folheto para mim. E eu me converti através do folheto que o senhor me entregou. Irmão, naquele dia o Mazola falou que não ia. E Deus deu a resposta no mesmo dia. Deus mandou alguém lá na igreja, no mesmo dia, falar para ele que aquele trabalho tinha dado fruto. Aí o Mazola chora e chora. Falando, agora eu vou, porque Deus confirmou que eu estava indo. Entendeu? Apareceu um jovem lá e falou assim, eu me converti através de um folheto que o senhor me deu, lá em Aparecida. Naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus.
Olha para você ver. No mesmo dia, Deus mandou uma resposta. Então, assim, E Mazola, até morrer, ele já partiu para a eternidade. Até ele morrer, todo dia 12, ele ia em Aparecida do Norte. O irmão simples, morava lá no CTA, morava dentro do CTA, num bairro chamado Granja do CTA, que era um bairro, na época eram as casas de madeira ainda, muitos anos atrás, que era dentro do CTA. E ele morava lá, que ele era funcionário, ele era pintor, trabalhava com pintura dentro do CTA. Ele morava dentro do CTA, deu umas casas para esse povo morar. Ele morava lá, mas um homem muito simples, um homem, mas cheio de Deus, que partiu para a eternidade, mas fazendo a obra do Senhor. Então, irmão, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. O Evangelho ele ultrapassa as barreiras e muitas vezes a gente não entende. E essa lição de hoje veio para falar isso para nós. Não deu tempo de terminar tudo. Eu ia falar sobre confissão positiva, teologia da prosperidade. Quem sabe na próxima aula a gente dá uma pincelada nisso aqui, né, para a gente poder fechar. O nosso grande desafio atual é viver a palavra de Deus em sua essência. Viver a palavra de Deus em sua essência, não perdendo a nossa identidade de pentecostal. Ao guardar e conhecer a palavra de Deus, viveremos com saúde espiritual, as bênçãos de Deus para nós. Guardar a palavra, vamos viver com saúde, saúde. A saúde não é só a saúde física, mas a saúde espiritual. Isso tem que ser guardado, isso tem que ser ficado com nós. Porque se nós temos saúde espiritual, nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. Tem muita gente que quer crescer só em graça e não cresce em conhecimento. E aí quem quer só crescer em graça e não quer crescer em conhecimento, qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer modismo leva. Qualquer pessoa que vem com uma conversinha diferente leva. Já quem cresce na graça, mas também no conhecimento, não. Ele está firmado na palavra. Não é qualquer coisa que vai levar. Não é qualquer